Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos mais uma vez um texto escrito pela irmã Rebeca Andrade, cujo nome é Cura e Consolo. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, nem ajudei a escrever. O que eu faço? Eu pego o texto, leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Quero que vocês prestem atenção nisso. Sempre que você busca alguma coisa na internet, de repente não começam a surgir sugestões referentes àquilo que você está buscando? É por isso que eu peço que vocês compartilhem, acionem o sininho, se inscrevam no canal, façam comentários. Por quê? Porque daí o algoritmo entende, então ela gosta de coisas referentes à palavra de Deus. E não só envia coisas semelhantes para você, como também distribui para as pessoas que você tem no seu contato, tá bom? É por isso a importância do que eu peço. Vamos orar? Ó Deus, em teu nome rogamos que tu possas nos esclarecer que só em ti existe cura e consolo e que nós possamos sempre buscar a ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler hoje 2 Coríntios 1, de 3 a 5. E vamos ler outras passagens também. Hoje tem bastante leitura bíblica, eu gosto muito. Bem, esse texto que nós vamos ler de 2 Coríntios é muito, muito consolador e cheinho assim, ó, de esperança. Por quê? Porque o irmão Paulo começa exaltando sobre a natureza de Deus, como Deus nos consola, como ele está presente em todas as tribulações. Então o irmão Paulo vai falar que Deus nos consola em nossas aflições, não apenas para o nosso alívio, mas para que possamos consolar outras pessoas com o mesmo consolo que a gente recebeu. Então, nós temos que servir. Outra coisa que o irmão, o apóstolo Paulo nos ensina é que o sofrimento de Cristo, ele é compartilhado conosco, mas também o consolo de Cristo que vem por meio, de Deus é muito, muito maravilhoso. Outra coisa é que a gente não sofre de graça, não é bagunçado assim. Existe um propósito no sofrimento, porque ele nos capacita a sermos instrumentos de consolo e empatia para outras pessoas que sofrem, porque aí a gente já passou pela experiência e pode dizer, eu também sei do que você está passando, né? Bem, então, se você está passando por dor ou por dificuldade, fique sabendo o seguinte, que Deus está presente e ativo em trazer consolo. O seu sofrimento pode se transformar em um ministério, não é à toa não. Ele pode se transformar num ministério e você passa a consolar os outros e você se torna canal da graça divina. Ora, nosso papel é fazer esse trabalho de ser espaço de empatia, onde o consolo é compartilhado, tá bom? Então vamos ler 2 Coríntios 1, de 3 a 5. E diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Amém? Olha que legal, né? Isso é muito importante. Bom, então a Rebeca vai falar pra gente sobre a história de uma mulher que sofria de hemorragia. Então eu vou ler nos 3 evangelhos, para aqueles que não têm tanta intimidade assim com a palavra de Deus. Então eu vou mostrar para vocês que a história dessa mulher que tinha hemorragia, ela está nos 3 evangelhos. Marcos, Mateus e Lucas. Então em Mateus ele está no capítulo 9, de 20 a 22. E diz assim, Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele, Jesus, e tocou na borda do seu manto,
pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E voltando, Jesus viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Ora, em Marcos, esse trecho está no capítulo 5, de 21 a 34. E diz assim, ó. E passando outra vez Jesus num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E este chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe, dizendo: minha filha está moribunda, rogo que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. E foi ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada aproveitando isso, antes ido a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo já estar curada do mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver a quem isso fizera, então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e mostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e vê. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Olha que coisa maravilhosa, né? E finalmente está em Lucas 8, de 40 a 48. E diz assim, ó. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. E ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocar na borda do seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não havia de passar despercebida, aproximou-se, tremendo, e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Ai, que linda essa passagem, né, irmãos? Maravilhosa. Bom, então a mulher, né, que sofria de hemorragia, como nós lemos aí nos 3 evangelhos, ela, sei lá, ela não conseguia descobrir o que tinha de errado com a saúde dela. E ela já tinha gastado muito dinheiro, como vocês mesmos viram, e não tinha dado certo. Mas ela era uma pessoa de verdade, que estava cansada fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Ela já não tinha mais a quem recorrer. E foi a fé dela em Jesus Cristo que a curou. Porque foi a sua vulnerabilidade que levou aquela mulher a encostar no manto de Jesus Cristo. Então isso não é fácil não, né? Aquela mulher decidida, já tinha gasto tudo, e as pessoas não queriam se aproximar dela, né? Porque ela tinha um fluxo de sangue. Enfim, é preciso muita humildade e coragem para se expor e ser vulnerável. Aí aconteceram 2 coisas quando ela tocou no manto de Jesus. Ela foi curada e ela foi
descoberta. Enquanto a multidão se afastava ao perceber a impureza da mulher, que imagina, né? O mico, o King Kong que ela passou, porque as mulheres elas eram afastadas ali do convívio só porque estavam menstruadas, imagine com hemorragia. Então ela era considerada impura. E eu imagino que as pessoas todas começaram a se afastar dela. Mas Jesus, o que ele fez? Ele estendeu a mão e ensinou pra gente o seguinte: diante da dor do outro, a gente tem que trazer a pessoa para pertinho da gente e cuidar dela, não se afastar. A mulher estava livre do sofrimento e possuía uma história para testemunhar. Ela tinha o que contar. Nossa, Jesus tinha curado ela, uma coisa que ela vinha muitos e muitos anos tentando a cura e não tinha conseguido. Então, Jesus Cristo nos consola no nosso sofrimento e nos encoraja a gente compartilhar a nossa história. Quando você sofre, Jesus te consola, você é abençoado, você tem que compartilhar. As nossas vidas são extraordinárias porque revelam o quê? Aquilo que Jesus Cristo fez por nós. As cicatrizes que a gente possui são testemunhos para a gente compartilhar o poder da cura de Jesus Cristo. Quando enfrentarmos, quando a gente contar o que a gente enfrentou, tudão, com a graça de Deus, quando a gente contar como Ele nos sustentou, esteve conosco, atravessou o deserto, não nos abandonou, as pessoas serão capazes de ver Jesus em nossa vida. Isso é responsabilidade nossa, só nossa. Bom, nosso manancial termina assim, ó. As cicatrizes das nossas histórias são testemunhos para compartilharmos o poder de cura de Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus Cristo, Ele nos cura e nos consola. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Ó. Lembrando que para nós que temos certeza, eu tenho, que Jesus Cristo nos cura e nos consola, para nós abraçar, ó, é super fácil. E não é só fácil, é um dever que nós temos. Também sugiro aqui que vocês decorem o versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, para saber o caminho que a gente tem que ir, né? Porque o Salmo 25:12 diz o seguinte: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu vou me despedir com a frase de Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.